Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Vanja Poti. Eu queria começar agradecendo muito o convite do GITOU para estar aqui, pensando uma prática com vocês. Vou explicar melhor o que é isso. Quando veio o convite do GITOU, a proposta era pensar uma prática contemplativa ou de alongamento para iniciar um dos dias de discussões de vocês. Só para explicar porque esse convite veio, porque eu coordeno há 5 anos o Núcleo de Práticas Meditativas no Treinamento do Artista, da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, que é onde eu leciono, no Pranta. E estamos pensando, estamos todos na pandemia, vamos pensar todos, juntos, como fazer, como agir e pensar como essas práticas contemplativas podem ajudar, podem facilitar o nosso momento. Tem aqui do meu lado a maravilhosa Ariel Kuma. Eu sou Ariel Kuma, meus pronomes são femininos e eu sou professora de yoga. Eu sou formada em biologia com mestrado e doutorado na área de genética e eu sou aluna de teatro aqui da universidade. Então logo que eu entrei no teatro eu já conhecia a Vanja um pouco antes de começar essa carreira no teatro e eu entrei nessa parte trazendo uma prática de yoga um pouco diferente também. E é uma das coisas que a gente vai apresentar aqui hoje. Sim, a Ariel é monitora do projeto de extensão e pesquisa Núcleo de Práticas Meditativas no Treinamento do Artista. Bom, acho que antes da gente começar efetivamente a prática, sinto que seria interessante falar para vocês por que eu sinto, e pesquiso que as práticas contemplativas estão sendo tão importantes nesse momento histórico muito maluco que estamos vivendo de pandemia. Acho que a primeira coisa a pensar é que quando a gente cuida da gente, cuidar de si e olhar para si é um lugar político também. Porque eu preciso cuidar de mim para agir no mundo, para atuar no mundo, para enfrentar as opressões. Então, sinto que esse lugar da prática contemplativa... Opa, caiu, só um segundinho. Esse lugar da prática contemplativa é esse lugar de estar forte, se fortalecer, estar presente, para poder resistir, que acho que é a palavra em voga nos últimos anos, do Brasil. Então, como a gente se cuida e busca forças para poder resistir. E o caminho que eu tenho encontrado, eu sei que é um dos possíveis com o grupo, é o caminho das práticas contemplativas. E aí, vou falar um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. A gente vai começar com uma prática de meditação, que eu vou guiar, e depois uma prática de yoga que a Ariel vai guiar. Então a gente precisa pensar um pouco como as tecnologias estão facilitando os nossos encontros. Estamos aqui, de Manaus, falando com vocês, de vários lugares do Brasil e do mundo, talvez. Vários lugares do Brasil e do mundo, talvez. Mas ao mesmo tempo as tecnologias elas têm um lugar de trazer um cansaço, de trazer um estresse, de trazer muitas coisas, Então a gente vai focar em alguns exercícios de yoga para os olhos. Eu tive o caso de ter bruxismo com essa pandemia, então vou fazer um pouco uns exercícios aqui para essa região da boca, uma meditação para aterrar, e depois a Ariel vai focar em como a gente está na cadeira o tempo inteiro, no computador 24 horas por dia, mão, muito tempo digitando. Então a gente vai fazer exercícios para conseguir estar presente, que esse dia do simpósio de vocês, do encontro de vocês, seja muito bacana. Novo normal, acabou de passar uma buzina. Outra coisa que eu acho importante pensar é como as práticas contemplativas elas podem auxiliar neste momento de pandemia no sentido de pensar nas pedagogias da cena. A maioria de nós está dando aula de forma remota, está trabalhando remoto. E como é que a gente consegue, a partir das práticas contemplativas, onde tem estudantes, eu estou falando do meu caso a partir do meu lugar de fala como professora, estudantes com parentes doentes, que perderam pessoas, sem trabalho, ou sem internet, ou aquela aula que começa, o aluno para porque não está presente, então não consegue, a internet está intermitente. Então acho que as práticas contemplativas nesse lugar de pandemia vêm como um suporte para pensar as pedagogias da cena e mais potencialmente as pedagogias do artista. Eu acredito muito nisso. Acho que é isso. Então acho que de introdução já deu, podemos começar. Eu peço que vocês coloquem os 2 pés no chão. Pensa assim, calcanhar, dedinho, dedão, calcanhar,
dedinho, dedão e sente o aterramento. Nós que não estamos sem apoio, podemos vir um pouquinho mais para a beirinha da cadeira, do sofá. Coloca a mão no joelho, descansa a mão no joelho, pensa que tem um fiozinho aqui, ó, puxando em cima, como se fosse lá pro céu o topo da cabeça e os pés aterrando. Então, o nosso corpo é como se fosse um elo de ligação entre essas metáforas de terra e céu. Então, eu vou me aterrar e vou me elevar. Fechem os olhos, prestem atenção no ponto entre as sobrancelhas, o nosso Ajna Chakra, o nosso terceiro olho. Uma dica para sentir melhor esse ponto é ficar vesguinho de olho fechado, que vai vibrar esse ponto aqui. E agora, a Ariel está demonstrando, eu vou ficar falando com vocês no vídeo, quando vocês estão assim, comecem a se perceber, a se observar. Como é que eu cheguei onde estou hoje? O que está na minha mente? O que está me afetando? Quais são os meus afetos? Se observa. Fica um tempinho nessa autoobservação. E acolhe essa autoobservação. Porque muitas vezes quando a gente vai meditar, a gente fica pensando na agenda da semana, no que eu fiz de errado. É normal. Mas para quietar os pensamentos, acolhe. Tudo bem, tá tudo bem, estamos aqui. E aos poucos você vai acolhendo esse pensamento, esse estado de si e vai deixando ele embora. Deixa ele ir, se despede. Aos poucos, o foco que estava em como estou, onde estou, né, qual é o meu estado de espírito neste momento, vai ser um foco da respiração. Então eu vou prestar atenção na inspiração e na expiração. Na inspiração e na expiração, sempre de boca fechada, né, pensando na respiração completa, peito e barriga. Eu inspiro. Expira. Começar com pranayama para acalmar. Então toda vez que vier um pensamento, alguma questão, você só com muito acolhimento e afeto se afasta dela e volta para a respiração. Os sons ao redor também fazem parte da meditação. Observem os sons, quanto mais longe estiverem, os que estão próximos, os que estão longe. E aos poucos vai voltando para si. Respira. Se quiser dar uma espreguiçada, mexe do lado, mexe do olho, boceja, para estarmos mais presentes. Eu vou tirar os óculos, que eu sou uma pessoa ceguinha. Esse exercício que eu vou fazer, ele é livremente inspirado no aquecimento dos sentidos, que é um exercício da Marina Abramovic, performer, que ela faz em algumas das suas exposições para os fruidores da exposição Guireguentes. É uma adaptação curtinha com o tempo que a gente tem. Então, aqueçam as mãos. Mais forte, até ficar bem quentinho, bem quentinho, bem quentinho, bem quentinho. E ó, põe no rosto, só coloca. Aquece de novo. Mais força, tem que estar com a mão quente. E agora a gente vai fazer uma massagenzinha no rosto, ó. Sinta, né, naquela auto-observação, os lugares que você percebeu que estão tensos. Testa.
vou pedir para vocês aquecerem as mãos novamente e descansar em cima dos olhos, que é uma das bases que estão mais afetadas, né? A gente fica o dia inteiro no computador com aquela luz azul. Isso, solta. O olho é bom não fazer muita massagem porque é uma região sensível, né? A gente vai piscar. Pisca, 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 pisca. Esse exercício chama Trataka no yoga. É o yoga dos olhos. Pisca, 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 pisca. Pisca olhando pra cima. Olhando. Pisca olhando pra direita. Pisca olhando pra baixo. Pisca olhando pra esquerda. Pisca olhando para cima. Agora a gente vai dar outra volta. Pisca olhando para a esquerda. Pisca olhando para baixo. Pisca olhando para a direita. Olha, normal no centro. Aquece a mão. E põe a mão nos olhos para descansar. Deixa um tempinho aqui. E soltou. Agora a gente vai botar a língua na boca, ó. Olha pra mim, Ariel. E ó. Bem longe. O outro lado. Né? Vamos pensar essa articulação temporomandibular. Tem um exercício do yoga que chama exercício do leão, né? A postura do leão. A gente vai fazer a cara mais feia que a gente conseguir e tentar botar a língua aqui no pescoço 3 vezes. Inspira, fazendo A. Voltou. Aí a segunda vez já vai maior do que a primeira. Inspira. Voltou, arregala o olho, inspira. A última, mais feia. Voltou, aquece a mão. E aí só uma massagenzinha aqui nessa região. Quiser fazer um pouquinho no pescoço, que tá tenso. Com você, Ariel. Vou botar meus óculos. Pega meu fone. O fone não tá indo no meu ouvido. A gente vai continuar agora com o trabalho para braços. Coloca a mão para frente, dedinhos para baixo, e chacoalha ele para cima e para baixo. Chacoalha. Mais forte. Tenta deixar a coluna um pouquinho mais reta, percebe os pés no chão. O corpo todo vibra junto com os braços. Vai parando devagarinho. Agora para dentro. Faz para dentro e para fora. Vai parando devagarinho. Sente a energia nas palmas. O sangue fluindo. Para cima e para baixo, com a mão assim, com os dedos para dentro. Vai parando devagarinho. Para baixo de novo, só que agora a gente vai movimentar. Vai para a direita, vai para a esquerda. A gente pode fazer isso de pé também, quando estiver no intervalo, assim. Vai beber uma água, aproveita para mexer os braços quando você está no seu home office. Vai parando devagarinho, só sente toda a energia vibrando nas mãos. Esse é um Qigong, exercício para a saúde, que mobiliza energia da medicina chinesa. E agora a gente vai para quadril. Você pode fazer em qualquer cadeira também. A gente está no sofá, então a gente está na beirinha da cadeira que fica mais firme. Cruza a perna esquerda por cima. Um cruzar de perna que fica
com o pé embaixo desse joelho, e aqui fica como se fosse o número 4, um cruzar de pernas bem largo. Fecha o olho e percebe os ossinhos do bumbum. Como é que você está sentada aí na sua cadeira. A respiração está um pouco ofegante ainda por causa do último exercício. Dá para sentir o coração batendo também. E aqui, leva a percepção para o quadril de novo. A gente vai curvar a coluna para frente. A coluna só quer relaxar. E o trabalho é perceber o quadril e quanto que o quadril relaciona com essa curvatura. Encontrou um ponto que é o limite, você não quer ultrapassar limites. Você pensa só na costa ficar curvadinha e relaxar mais a cabeça. Solta a cabeça. Percebe que a respiração fica um pouco afetada por causa disso. E deixa a respiração fluir nesse lugar. Se a respiração não está fluindo, diminui, volta um pouco. Para quem tem dor na lombar, dor no ciático, ou só para quem trabalha o dia inteiro na cadeira, esse é um exercício excelente para você começar a colocar yoga no seu dia a dia. A sensação do quadril, ela irradia tanto para a coxa quanto para a coluna. Então você não quer forçar nenhuma sensação. Você quer que as sensações estejam ali, acontecendo alguma coisa. E não é necessariamente a sensação de alongamento que a gente está acostumada. É uma sensação que acaba sendo mais profunda dentro da coxa. Tenta ficar de olho fechado e vai voltar devagarinho e trocar de perna. Volta usando as mãos. Respira aqui em cima. Troca de perna. Percebe como é um pouquinho diferente os lados e é normal, não julga. Flexiona para frente de novo. Talvez você vá menos para esse lado. E isso não quer dizer que a perna é melhor ou pior. É só que a perna é diferente. Se fica muito difícil de respirar, pensa no alto do pulmão, entre as escápulas. Mas você não força a respirar lá em cima, só pensa nessa região. E é tudo uma questão de conexão interna do seu próprio corpo com você. Dá para soltar mais, você pode aprofundar. Se a sensação no quadril ou na perna ficar muito forte, você volta um pouquinho. A gente percebe a conexão do pé que está no chão. Tem um pé que está no chão e ele pressiona o chão. Existe uma pressão de uma perna contra a outra. E tudo isso tem a ver com a rigidez de quadril. Enquanto o nosso quadril ele é forte e rígido para sustentar a nossa coluna, que fica sentado o dia inteiro numa cadeira. Então a gente também não busca um corpo hiperflexível, senão a gente não ia conseguir ficar trabalhando sentado na cadeira. A gente busca um caminho do meio, uma coluna que se mexe e ao mesmo tempo que sustenta. Volta com as mãos devagarinho, volta a coluna, põe os dois pés no chão, só percebe a sensação. Os pés no chão, as mãos em cima da coxa, o bumbum na cadeira. E a sua respiração. Percebe o ar, o seu ambiente, a temperatura da sua pele, a temperatura das partes que estão cobertas, das partes que estão descobertas do seu corpo. E cultiva esse estado de presença para o resto do seu dia, para esse dia do evento.
Bom, espero que tenha sido bacana para vocês, pra gente foi super divertido e estamos bem orgulhosinhos, né, do Nupranta ter sido convidado, orgulhosinhas, ao gênero na linguagem, né? Estamos muito orgulhosinhas, orgulhosas do Nupranta ter sido convidado, estamos muito felizes. Que eu vou terminar rapidinho com uma prática do budismo tibetano que é: esteja presente, terra e céu. Lembra? A terra e o céu. Seja genuíno, sente a sua presença bem no centro do peito, esse estado de presença que a gente veio cultivando durante essa prática. Solta e irradia para fora, para o espaço que você está, para o ambiente, para as pessoas que estão nesse evento, né? Difícil pensar isso virtualmente, mas irradia. E manda longe, longe, longe essa qualidade de energia. Inspira. Expira, reverência. Muito obrigada. Bom Jitou, galera! Beijo! Bem-vindos. Estamos aqui hoje nos nossos papos para esperançar. Hoje o foco do nosso papo serão as estéticas de resistência. E para conversar com a gente sobre isso, hoje a gente vai contar com Amir Haddad, com Bárbara Santos e com Anabela Rodrigues. Então, inicialmente, eu gostaria de me apresentar com a minha autodescrição. Eu sou Matheus Gonçalves, sou professor de teatro aqui no IFE, em Campos dos Goytacazes. Eu sou um homem cis branco, um homem cis de camiseta branca. Eu sou negro ameríndio, tenho 44 anos, uso cavanhaque, estou usando meus cabelos presos, uso óculos, brincos e alargador. Ao fundo, a gente vê uma parede branca e livros numa estante. Então, nós vamos iniciar esse nosso papo com Amir Haddad, que é diretor, ator, professor de teatro. Ele é um homem de teatro, enfim, fundador do Teatro Oficina, do Tá na Rua, trabalha e conversa e dialoga muito conosco com essa noção de arte pública que é tão relevante, tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então, a gente inicia com muita felicidade de contar com a Amir Haddad aqui conosco. Então, Amir, o que tens para nos falar sobre as estéticas de resistência nesse momento? Bom dia. Eu falo sempre, eu não gosto de chamar estéticas de resistência. Parece que é uma estética marginal, uma estética rebelde que se coloca ao lado de outra. É o meu procedimento ético que resulta numa estética. Não existe nenhuma estética que não venha de uma ética. Quando a estética não está ligada a nenhuma ética, é uma chamada estética alienante, não é? Não tem relevância para mim, porque necessariamente estética e ética são palavras muito associadas. Então, eu não me coloco à margem de outra estética, nem sou rebelde em relação às estéticas vigentes. Eu afirmo a minha maneira de atuar no mundo onde eu vivo, fazendo o que eu sei fazer e gosto de fazer, que é teatro. Mas também não me submeto, como ninguém deve submeter, a uma regra de teatro como se o teatro existisse antes de mim, como se fosse o teatro que me inventa. Eu digo sempre que não é o teatro que me inventa, sou eu que invento o teatro. Não é o teatro que inventa o ator, é o ator que inventa o teatro. Não é a casa de espetáculo, teatro, que inventa o espetáculo. É o espetáculo que produz locais para ele acontecer. Então, eu me coloco
nessa posição de quem diariamente inventa o teatro. Eu não penso em resistência. Eu penso que eu faço o que eu posso fazer, que eu quero e eu acho que eu devo fazer. Pode ser resistência no sentido de que eu não me submeto a nenhuma forma. Nunca me submeti. Mesmo muito jovem, eu queria fazer o que todo mundo fazia, eu não conseguia. Eu era muito incapaz de fazer o que os outros faziam, eu ficava até com uma certa inveja. Mas depois eu desisti e fui fazendo o que me dava para fazer. Então, eu estou aqui agora. E nesse momento difícil, eu tenho que resistir, vamos dizer, a uma certa passividade, porque resistência sempre teve em tudo que eu faço, era sempre uma proposta de avançar. Agora, está muito difícil qualquer atitude agora. Eu estou sem ação, eu faço teatro na rua. Então, ninguém foi mais atingido do que o meu teatro, porque eu perdi meu espaço de representação de uma maneira muito forte, muito violenta. E sonho em voltar para as ruas e ressignificar o espaço perdido. O que eu acho que pode ser muito legal e interessante, cara, é que eu valorizava a rua. A rua era um espaço para mim. Muitas pessoas falavam, a Mira é maluco, olha lá onde ele está, lá no meio da rua. E agora, quando nós fomos ocupar a rua outra vez, eu tenho a impressão que muita gente vai estar dando o valor que o espaço público realmente tem e que a gente não se dá conta disso. A gente usa como lugar de passagem. A gente ignora a cidade, o cotidiano, a dureza da vida cega totalmente os nossos olhos, isso desce os nossos ouvidos, de maneira que você passa pela cidade como se ela não existisse em torno de você. Eu acho que esse período de privação do contato público, do espaço público, da convivência pública, vai naturalmente valorizar, pelo menos por um bom tempo, o convívio urbano e que talvez possa melhorar a qualidade da nossa cidadania. Eu imagino que quando pudermos todos voltarmos às praças, às ruas e andarmos, quando retomarmos essa possível normalidade da vida, não é? Como já está muita coisa adiante, mas quando o vírus não for mais uma ameaça, eu acho também que a gente vai poder repensar o nosso convívio urbano. Agora, eu faço isso há 40 anos. Eu estou nas praças e nas ruas para repensar a convivência urbana e a qualidade de vida. Eu acho que uma cidade é para quem vive nela, e nós temos que ocupá-la, nos aproveitarmos dela. Pode ser muito lindo uma cidade quando ela é de quem vive nela, mas, normalmente, a cidade tem sido usada por quem vive dela. Então, aí transforma as coisas em maiores dificuldades. Mas estamos vivendo esse momento de privação da cidade. Na verdade, a cidade nos tem sido negada e, lentamente, haveremos de ir recuperando nossa relação com ela. E eu imagino que o espaço público vai sofrer uma grande ressignificação depois de nós termos sido confinados ao espaço privado de uma maneira radical e absoluta. Eu acho que também, de uma maneira radical e absoluta, eu vou ressignificar o meu contato com a vida pública, com o cidadão, com as pessoas que vivem em volta de mim e comigo convivem. Eu acho que, para começar a conversa, é um pouco isso. Entende? É isso que eu espero que aconteça. Eu não estou nem um pouco satisfeito com isso que está acontecendo. Uma pessoa como eu, totalmente dedicada aos espaços abertos, e há 40 anos luto por essa questão dos espaços abertos, dos espetáculos dos espaços abertos, de uma total democratização da vida cultural,
estar agora confinado dentro da minha própria casa, por melhor e mais confortável que eu esteja, eu estou preso. Estou preso numa gaiola de ouro, mas eu estou preso, porque eu sempre me preocupei com a vida pública e, acabei conceituando um tipo de atividade cultural que eu chamo de arte pública. Então, eu acho que até, a gente começar a falar em arte pública era monumentos, eram as estátuas, eram as coisas meio artísticas, esculturas que existiam na cidade. Isso que era chamado arte pública, uma obra de arte que você faz em casa e põe na rua, para usufruto de toda a população. Por isso é arte pública, não está no museu. Mas a gente avançou um pouco da conceituação do que é arte pública, né? E fazendo teatro de rua, como eu tenho feito há 40 anos, essa ideia de o que é arte pública foi crescendo dentro de mim a ponto de precisar se estabelecer como um conceito e que poderia nortear os meus trabalhos e a minha atividade. E que, não por acaso, norteou os trabalhos e atividades de muita gente do Brasil inteiro que já usa a expressão arte pública com naturalidade, e mesmo alguns lugares fora do país que também utilizam o termo arte pública para descrever a sua atividade, que é, para mim, a arte pública é uma arte que não se vende, que é muito importante, mas é também uma arte que não se compra. Então, não se vende, não se compra, e que se realiza no contato direto, que é muito bom, do artista e sua obra, ou sua obra, com a população, sem distinção de nenhuma espécie, ao alcance de todos. E, principalmente, para ser assim, em todo e qualquer lugar, também sem nenhuma distinção, nada. Ela pode acontecer em qualquer lugar. Eu já fiz teatro nas janelas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu já fiz teatro das praças, eu já fiz teatro das ruas, eu já fiz teatro da praia, eu já fiz teatro até no teatro. Entende? Já fiz arte pública, porque também acaba se transformando numa linguagem, e ela não precisa necessariamente de estar no espaço aberto para se estabelecer como uma alternativa de linguagem a essa que nós temos desenvolvido na nossa sociedade burguesa, capitalista, protestante, que é o mundo onde a gente vive. Então, mesmo no espaço criado por essa sociedade, na chamada sala italiana, com palco e plateia, você pode ter um exercício pleno de arte pública, porque é o seu afeto que se transforma quando você trabalha no espaço aberto. E assim, trabalhando no espaço fechado, você pode ter também uma atmosfera de arte pública, horizontalidade, clareza, linguagem democrática. Então, ausência de separação entre o palco e a plateia. São coisas que você faz, arte pública, no espaço fechado, privado, da burguesia protestante, que inventou essa sala. A gente faz a arte dos terreiros, a arte das praças abertas, a arte das grandes festas religiosas, desses espaços. Não fazemos a arte dos templos fechados da burguesia protestante, onde não há santos, não há vitrais, não há obras de arte, não há nenhuma incitação ao desejo, à carne e ao pecado, onde tudo é insípido. Nós trabalhamos na beira do pecado. Fora do pecado não há salvação. Nós costumamos dizer que Deus abandona o rebanho para ir buscar a ovelha perdida. Nós, talvez, nessa nossa recusa a entrarmos dentro do que é previsto, talvez a gente esteja querendo um olhar de Deus sobre aquilo que nós fazemos e que Ele aprove a nossa luta,
por um mundo melhor, uma humanidade melhor, uma melhor possibilidade de convivência, não é? Que é a coisa importante mesmo, o convívio urbano de qualidade. Então, essa ideia de que uma cidade é para quem vive nela, não é para quem vive dela. E isso, embora seja uma coisa óbvia, não é uma realidade. A cidade é para quem vive dela. E nós somos todos submetidos a essa regra e essa lei. Devolver a cidade ao seu morador é um objetivo, é uma tarefa, é uma coisa que eu gosto de fazer. E, quando eu consigo devolver para alguns, é muito bom, mas só de estar devolvendo para mim e meus atores é uma coisa muito grande, a vertigem dos espaços abertos, entende? O estonteamento que te dá abrir os passos, respirar em plena praça pública e ter de sentir que você está ali na sua cidade. Não é um lugar de automóvel, não é um lugar de polícia, não é um lugar de nada. É um lugar de livre expressão. Isso que eu venho fazendo há 40 anos e até agora não consegui parar para pensar e arrepender. Fala, pô, cara, agora entra noutra. Não tem outra, não tem outra. O que aconteceu é que eu saí do espaço fechado e fui para o espaço aberto. E agora circulo entre um e outro com total liberdade, sem que isso signifique nenhuma forma de opressão mais para mim, como era quando eu ficava fechado nas salas italianas do teatro tradicional. É disso que se trata, meu amigo. Poucas palavras, muitas palavras. Tá bom? Obrigado, Amir. Esse é o início da nossa conversa, né? Vamos fazendo as nossas anotações aqui e muito obrigado por esse início. Amir nos abre várias janelas aqui de percepção, né? Achei bastante interessante várias coisas, enfim, a gente vai conversar daqui a pouco mais sobre isso. Vamos agora ouvir, então, a nossa companheira Bárbara Santos, atriz, dramaturga, escritora, performer, ativista. Ela é diretora artística do Coringa, espaço teatral em Berlim, e fundadora da Rede Madalena Internacional de Teatro das Oprimidas. Bárbara é autora de vários livros, né? Tem o livro Raízes e Asas, Percursos Estéticos, Teatro das Oprimidas. Bárbara ela foi indicada, né, como atriz coadjuvante pelo filme A Vida Invisível, né? E me parece que essa percepção dessas vidas invisíveis nesse momento, assim, parece que tem algo de uma conspiração de universo para pensar nessas questões, né? Eu acho que a contemporaneidade nos coloca muito fortemente a impossibilidade de continuar não vendo muitas coisas, né, Bárbara? Enfim. Estéticas de Resistência, Bárbara Santos, muito obrigado pela tua presença, bem-vinda. Bom, obrigada. Vou aqui contar o tempo, né? Porque para ler chat não dá. Então, eu sou Bárbara Santos, eu sou uma mulher negra, eu estou falando desde Berlim, e eu tenho 56 anos, vou fazer 57 em alguns dias, né? Eu sou libriana. Aqui estou no meu espaço de trabalho, atrás de mim tem uma mesa cheia de bugigangas, a pessoa cheia de coisas no entorno, né? Ali atrás está a minha mesinha de pintura, porque enquanto eu escrevo, pinto, faço tudo. Como diria Augusto Boal, é um direito humano fundamental, a expressão, né? E eu uso o meu direito de todas as formas que estão no meu alcance. Então, como é que falar de resistência, né? Então, eu gosto muito dessa abertura do Amir Haddad, né? Que significa resistência, né? Eu sou uma mulher negra, brasileira, carioca. Então, para uma pessoa do meu lugar, falar de resistência é falar de existência, né? Quer dizer, o fato da gente existir, da gente sobreviver ao genocídio do povo negro que acontece no nosso país, a cada dia, né? Sobreviver a cada dia, é renovar a nossa existência. Mas uma coisa que eu gostei muito que o Amir falou é não se colocar na periferia, não considerar um outro centro, ou seja, a gente não está resistindo a um padrão, né? A gente está, na verdade, criando a nossa própria expressão. Então, o trabalho que eu faço, na minha concepção estética, aliás, ouvir o Amir Haddad é um grande prazer, né?
é como escutar o Augusto Boal em outra perspectiva, né? Quer dizer, é tão interessante, tão fundamental ver a contemporaneidade e o encontro esses dois pensamentos, cada um com seu estilo, com sua própria forma de expressão, com sua própria forma de ser, com a sua criatividade, né? E com os mesmos princípios, né? Tudo que o Amir falou são princípios que a gente segue no teatro do oprimido, no teatro das oprimidas, essa visão da arte como um bem comum, né? Como um espaço de comunhão, de celebração, de encontro. Então, pensar na cidade, pensar no cidadão, não é aquele que só vive na sociedade, né? Mas aquele que está convidado a transformá-la, a ser orgânico dentro dessa sociedade. Então, a resistência, na verdade, é a invenção da existência. Então, o nosso trabalho, quando a gente fala da estética que a gente está construindo, no nosso caso, no teatro das oprimidas, as estéticas feministas, né? As estéticas que chamam para a coalizão, as estéticas que chamam para invenção ou reinvenção dos espaços possíveis, né? E agora, com a limitação na questão da pandemia, né? Que muita gente está limitado de circular e de fazer seu trabalho, como bem disse o Amir, de ocupar o espaço público, a sua arte pública. Então, quer dizer, como é que a gente vai passar a ver os espaços públicos quando a gente voltar a estar livremente transitando na cidade, né, sem o medo do vírus? Mas a gente tem que saber que a gente continua com medos, tem outros medos que nos cercam, né? Então, como é que a gente expressa, né? Como é que a gente cria um espaço de expressão da nossa percepção sobre o espaço, da nossa percepção sobre a sociedade, do nosso olhar crítico sobre a vida que a gente está vivendo, né? Então, as estéticas feministas são um convite para isso, são um convite para olhar a sociedade de uma maneira mais comunitária. Então, a gente, por exemplo, no nosso trabalho, tem evitado muito esse conceito do distanciamento social. A gente usa o conceito do distanciamento físico. A gente não pode aceitar o distanciamento social, porque o distanciamento social é um perigo, né? A gente tem que estar em contato, a gente tem que estar em diálogo, a gente tem que estar trocando ideia, a gente tem que estar em reflexão, a gente tem que estar em movimento para a transformação, porque a sociedade como está, a gente está vendo, né? Por exemplo, no caso do Brasil, que está sendo incendiado, né? A gente vê essas fotos desses animais mortos, queimados, esses corpos queimados de animais que a gente está vendo no Pantanal, deve ser um alerta para a gente. Isso também é uma questão estética, né? É uma questão estética isso. Quer dizer, que imagens nos chocam, que imagens nos levam a refletir sobre o futuro e que imagens a gente naturaliza. A naturalização da violência, por exemplo, é alguma coisa que as estéticas feministas querem chamar a atenção. Não podemos naturalizar a violência, o genocídio, então a gente tem que representar, né? Augusto Boal falava muito disso, como é que a gente representa o real para poder ver. É o que o Amir disse também, né? Você passa todo dia na cidade e não vê. Então, o teatro te ajuda a ver o que você olha. Né? A gente representa o real não para repetir o real, mas para chamar a atenção do que precisa ser visto. Né? E nesse momento que a gente tem menos condição de atuar, a gente tem que buscar outras maneiras de representar, de tentar entender esse real, de tentar continuar representando. Né? Então, com essa limitação, como é que a gente segue existindo? Essa é a pergunta. Né? A gente não pode só esperar o que vai ser, porque a gente tem que inventar o caminho ao caminhar. Então, o teatro é a expressão, é a possibilidade de ver o que se olha, escutar o que se ouve, né? E sentir o que se toca. E como é que a gente sente o que se toca no momento que a gente está dizendo não toque, não toque, não toque porque é perigoso, né? E desenvolver ou estimular os vários sentidos. Então, essas estéticas que a gente está falando, essas representações do real, essas imagens que a gente cria do real, né? Essas sonoridades que a gente cria do real, a pergunta atual é como é que a gente segue fazendo isso, como é que a gente segue sendo crítico, refletindo no momento que a gente está limitado. Né?
Então, como diria, vou voltar ao Augusto Boal, porque é sempre uma inspiração essas pessoas, pensar assim, o Boal sempre dizia que os momentos de desafio, né, esses momentos que nos desafiam, são momentos que exigem a nossa criatividade. Né? Então, quer dizer, como é que a gente responde às demandas que a gente não tem controle? Né? A gente não tem controle sobre estar em casa, ou estar fora, ou poder ir ao teatro. Agora tem uma outra circunstância, mas também tem uma forma de se apropriar dessa circunstância. A gente também não pode imaginar que todas as coisas que estão acontecendo acontecem só por conta do vírus. Né? A gente estava falando antes, o que o vírus, o que está acontecendo no mundo? Né? O vírus causou isso, causou isso, causou isso. Isso também é uma construção estética, é a construção de uma narrativa. Né? É uma narrativa que justifica políticas, que justifica queimadas, que justifica incêndios, mas essa é uma narrativa que tenta criar uma realidade em cima do real. Porque o vírus não criou nada de novo. O que o vírus está fazendo é revelar a profunda injustiça e desigualdade da nossa sociedade. E por quê? Porque o vírus, por exemplo, exige que a gente tenha maneiras de cuidar das pessoas, que a gente tenha um sistema de saúde que funcione. Agora, como é que a gente vai ter um sistema de saúde que funcione com uma desmontagem da política pública? Né? Como é que a gente vai ter um acesso à saúde se a gente está desmontando e tirando dinheiro à saúde? Por exemplo, toda essa política sobre o meio ambiente, ela se aproveitou do vírus como narrativa única. Então, a nossa luta nas estéticas das oprimidas é também uma luta, das estéticas feministas, é também uma luta pelo direito à narrativa. Então, a gente tem que continuar buscando esse direito à narrativa, a criar a imagem do real, a representar o real desde a nossa perspectiva. E uma coisa muito fundamental para a gente é a não naturalização. É a gente olhar para esses incêndios que estão acontecendo no Brasil e tentar ver o que ocasiona isso. O que ocasiona são canetadas no Palácio do Planalto. Como é que a gente segue falando disso? Ou como é que a gente está desafiado a criar narrativas num mundo de fake news? Onde as mentiras viram verdades ou a realidade é sobreposta sobre um real criado, né? Então, são muitos os desafios que desafiam a nossa persistência, né? A nossa persistência na existência da nossa arte, a nossa persistência na existência da nossa forma de expressar a nossa perspectiva, o que a gente está vendo, e também disputar essa narrativa, porque é muito importante que a gente dispute os espaços de narrativa. A gente não pode só pensar, não, eu vou falar sobre algo. Não, eu vou falar sobre algo e vou disputar o espaço desse algo. Então, dando exemplos concretos, nesse tempo de pandemia, com os grupos que eu trabalho, nós começamos a investigar como é que a gente poderia criar narrativas aproveitando, por exemplo, esse ambiente aqui, né? Esse ambiente de Zoom, esse ambiente que a gente não se encontra, né? A gente não se encontra fisicamente, mas a gente se encontra. A gente está aqui, a gente está fazendo um encontro, a gente está trocando ideias, né? Então, é importante valorizar isso também, né? E valorizar o que a gente tem. A gente tem isso agora. Então, a gente tem que preparar o porvir agora, né? E também preparar como é que a gente vai atuar num ambiente cada dia mais e cada vez mais profundamente dividido, né? A gente está com ambientes do bem e do mal, onde as coisas são demonizadas, né? Não existe a reflexão, ou não tem muito espaço para a reflexão e para o diálogo, quando só existe sim e não, quando o ponto de interrogação acabou, quando eu não sei, eu estou pensando, como é que eu imagino, né? E exatamente também essa guerra contra a nossa imaginação. A guerra contra a cultura é uma guerra contra o direito de imaginar. Então, a gente perdeu o direito à imaginação, mas nós não perdemos. Isso é que a gente tem que estar atento. A gente tem esse direito. Então, a gente tem que lutar nesses espaços que a gente tem por esse direito. Então, voltando aos exemplos práticos, o que a gente começou a fazer com os grupos de teatro das oprimidas, especialmente, foi usar esses espaços para seguir a nossa reflexão.
Por exemplo, uma coisa que a gente trabalhou muito foi a análise das narrativas, né? As imagens, por exemplo, que imagens vão para a televisão, que imagens constrói a nossa ideia de realidade nesse momento de pandemia. Quais são os temas? Por exemplo, a gente está vivendo num momento em que é o momento da narrativa única, do tema único, né? A gente passou um tempão com o tema único. O vírus é um único tema, tanto é que o governo brasileiro aproveitou esse momento para canetar à vontade, né? Acabar com políticas públicas, criar políticas de devastação, nesse momento em que tem uma imagem só que aparece. E essa imagem aparece como? Responsabilizando toda a injustiça construída. Então, por exemplo, como teatro das oprimidas e como estética das oprimidas, nós começamos a investigar essas narrativas e convidar as pessoas para também investigarem essas narrativas e repensarem sobre a construção dessas narrativas. Como é que se constrói as imagens, como é que se constrói... E por que tem tanto poder, né? Você cria uma fake news e os meios de comunicação dessa fake news também são meios muito poderosos. Então, o nosso trabalho de continuar existindo é de continuar analisando as narrativas, é de lutar por espaços de construção das nossas narrativas, né, de crítica a tudo que está acontecendo no sentido de manipulação, tentar identificar aonde essas coisas estão acontecendo e também expressar a nossa narrativa, né, pelos meios possíveis. A gente acabou de fazer agora, entre 20 e 30 de setembro, um festival, o Festival Madalenas em Movimento, que foi completamente online, com pessoas da América Central, América do Sul, Europa e África. Pessoas, eu quero dizer grupos, né? Grupos que praticam o teatro das oprimidas, e nós fizemos esse encontro online, essas trocas online. Fizemos teatro fórum, eu apresentei desde aqui de Berlim uma peça teatro fórum, a gente fez fórum aqui em Berlim, mas também fez fórum online, a gente tinha online, fez salas na Espanha, na França, salas na Guatemala, na Bolívia, na Argentina. Então, em vários lugares onde era possível ter salas com algumas pessoas reunidas e pessoas também individualmente no Zoom, no Facebook, no YouTube, acompanhando e fazendo a interação com a gente. Então, eu também estou muito curiosa, assim como a Mi falou, né? Como é que a gente vai retomar o espaço público, né? Como é que a gente faz agora para não perder o direito ao espaço público? Como é que a gente continua usando as ferramentas que a gente tem, quaisquer que sejam, para estar nesse espaço, né? Para publicizar as nossas perspectivas, e especialmente para continuar em diálogo, né? Então, eu acho que as estéticas de persistência da existência são basicamente as estéticas que buscam ressignificar a nossa existência, né? Que representar a nossa perspectiva. E é muito importante, muito fundamental mesmo, que a gente aproveite esse momento como um momento de disputa de narrativa, né? É uma forma da gente confrontar as fake news e da gente dizer, a gente existe, a gente vai continuar existindo, e a gente tem também uma opinião sobre o real, e a gente tem uma perspectiva sobre o real, né? E de disputar o espaço, de fazer esse diálogo, de fazer essa discussão, né? Isso é fundamental, eu acho que isso que vai garantir também a nossa sobreexistência, né? A continuidade da nossa existência e nos encher de esperança, né? Porque é muito importante a gente imaginar o futuro. A gente tem direito à imaginação e a gente precisa lutar por esse direito, garantir esse direito. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Bárbara também abre várias questões, assim, eu fico pensando, quando tu comentasse agora no final sobre a questão das fake news, né, desse disputa de narrativas, há quanto tempo o Boal já não falava sobre isso? Enfim, essa disputa é essa batalha que a gente está desde sempre, né? Existe essa questão, existem as pessoas que insistem em querer silenciar, mas é isso, a gente não vai silenciar, nunca fizemos e continuaremos. Muito obrigado, Bárbara. Agora a gente vai ter, então, a participação
da nossa próxima convidada, que é a Anabela Rodrigues. Então, agora a Anabela Rodrigues vai entrar conosco. Vou fazer esse exemplo de autodescrição para a Belinha. Então, eu sou Matheus Gonçalves, eu sou um homem de 44 anos, cis. Eu sou um homem negro ameríndio, tenho cabelos pretos que estão amarrados, uso cavanhaque, brincos e alargador, uso óculos, estou vestindo uma camiseta branca e ao meu fundo se vê a parede branca da minha sala, uma estante de livros, um pedaço do meu sofá. E agora nós vamos conversar, então, com a Anabela Rodrigues, a Belinha, que é coordenadora da Associação de Imigrantes do Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa e uma das mentoras do AmiAfro, uma inovadora experiência estética sobre as sobre as especificidades das opressões enfrentadas pelos afrodescendentes, que aborda de forma artística temas silenciados como a discriminação racial, de sexo e de classe. É membro da Rede Internacional de Organizações do Teatro do Oprimido da Europa, Together, Portugal, França, Espanha, Alemanha, Itália, Croácia e Reino Unido. Foi coordenadora de atividades de educação não formal na Associação Cultural Moinho da Juventude, até 2008, e da Fundação Francis Obiuelo, em 2008 e 2009. Descendente de imigrantes, é mãe, poeta e ativista. Então, com muita felicidade, Belinha, te recebemos aqui, bem-vinda. E o que você tem para nos falar sobre, então, as estéticas da resistência nesse momento? Bem-vinda. Pronto, primeiro, obrigada também por me terem. E eu sou Belinha, eu sou negra, eu costumo me designar como portuguesa, significa que sou uma negra portuguesa, tenho olhos castanhos, que costumam dizer que é de cor de mel. Eu, neste momento, tenho o cabelo apanhado, já de vez em quando faço umas estéticas e tenho solto, rapei o cabelo por detrás, outras vezes é um afro puro, já passei por uma transição de cabelo desfrisado e por isso há um misto às vezes quando olham para mim. Estou vestida com um casaco preto, tenho um cachecol, uma echarpe ou algum batá, dependendo das culturas como lhe chamam, azul. Estou no... Aqui nós dizemos que é o sótão da casa da minha mãe, aqui no bairro da Cova da Moura. Tem um computador aqui ao lado, uma estante, e de vez em quando, se calhar, vamos vendo a cama ou o micro-ondas que está aqui também ao lado. E é um prazer estar aqui convosco e para falar sobre estéticas de resistência, não é? Que quando pensamos nisto, só o nome estéticas de resistência faz-nos refletir muito o que é que isto quer dizer. Primeiro até a nossa estética pessoal, mas é a estética no coletivo também. Ao longo destes últimos 10 anos, se calhar posso assim dizer, e sobretudo nos últimos 8, quando comecei com o Teatro do Oprimido aqui no GTO, tenho vindo a analisar o que é a nossa estética enquanto negras e negras nascidas em território português. Não posso dizer que será totalmente europeu ou que será no mundo, porque na realidade o nosso cotidiano acaba por ser esta Lisboa ou algumas outras zonas do continente ou algumas outras zonas das ilhas de Portugal. E então esta estética de resistência tem sido algo que nós vimos gradualmente alcançando e percebendo o que ela é para nós, mas também o que é que nós queremos mostrar aos outros brancos, negros ou negras, portugueses ou não, o que é que estamos aqui a falar de resistência. Então, nos últimos 8 anos começámos um percurso que é o AmiAfro, e o AmiAfro também tem um dedo da Bárbara Santos. E porquê que eu digo que tem um dedo da Bárbara Santos? Porque eu fiz um laboratório Madalenas, onde não me revi inteiramente enquanto forma de resistência em termos de luta, porque eu costumo dizer que a luta antirracista pode ser feita de diferentes maneiras. Eu posso optar por fazer poemas, eu posso optar por escrever um texto jornalístico, eu posso optar por fazer teatro, chamado teatro convencional, eu posso optar por pura e simplesmente ir para a política profissional, ou posso simplesmente ir de vez em quando a umas palestras. Uma das formas que eu achava que o teatro do oprimido poderia ser era
através do teatro do oprimido, mas eu escolhi um caminho mais ligado a estes percursos estéticos que a Bárbara Santos fala e que colocou também em livro, e que eu acho que é muito interessante, é encontrar-nos através do som, do ritmo, das próprias palavras, como é que elas podem, de alguma maneira, trazer resistência. Foi uma forma de pesquisar, e pesquisar como enquanto negros e negras também outros e outras conseguiram fazer. Então tenho algumas referências que acabo por ir trazendo para nós podermos encontrar estas estéticas de resistência, e há nomes que eu não gosto de deixar para trás. A Bárbara já mencionei, há o Stephen Biko, da África do Sul. O Stephen Biko falava muito dessa Black Consciousness, e a Black Consciousness como uma forma realmente de nós tomarmos consciência de como o nosso corpo na cidade, no mundo, nessa presença em Portugal, também tem uma estética de resistência. Por outro lado, também tem outro nome que eu acabo sempre por me pescar e que tem a ver com um grupo, que é os Black Panthers, e que elas dizem que a arte também pode ser e deve ser também uma forma de intervenção. Então, o teatro do oprimido, quando nós nos colocamos em palco, nós pensamos que ela é uma forma de resistência, através de toda a nossa estética, seja da nossa aparência física, mas também de como a cultura que nós trazemos pode ter alguma força de resistência. Ontem, eu sou descendente de cabo-verdianos, e durante a história de Portugal nós aprendemos que Cabo Verde é uma das ex-colónias que os portugueses foram descobrir no período dos descobrimentos, no século XV, e que parece que toda a história de Cabo Verde só começa neste instante. Depois, todo o saber que Cabo Verde tem antes desta altura é-nos desconhecido, e é em determinada altura quando nós começamos a perceber o que é isto de pertencer a uma cultura cabo-verdiana em solo português, e o que é a estética de filhos ou descendentes de cabo-verdianos a viver em Portugal. E ontem via uma senhora aqui no bairro da Cova da Moura a cutir milho no pilão. O que é isso? Cutir. Cutir é o milho que é tratado em Cabo Verde, normalmente é feito num de madeira, e ela improvisou com um frasco com um bidão de água de 5 litros de plástico, colocou o milho, colocou um cartão e tentou de alguma maneira fazer. Então eu acho que era interessante vocês fazerem esta pesquisa do que é o pilão e o que é cachupa e como é que é cutir em Cabo Verde, para depois se calhar ver como é que realmente o do som que ele produz, como é que o som com um plástico é diferente, mas que também é uma forma de trazer uma estética e de trazer uma cultura para este país, e que é de dizer eu não quero esquecer as minhas raízes, não é? Que às vezes é isto que parece que nos trazem, esta Europa nos convida, é a sermos assimilados, sem nunca dizer a palavra assimilação, sem nunca dizer que estamos a ser assimilados. Nós só estamos integrados nessa sociedade no momento em que nós falarmos exatamente como todos os portugueses e as portuguesas brancas e brancos falam, ou quando nos comportarmos e agirmos da maneira que eles esperam que nós temos que agir enquanto portugueses e portuguesas como eles, porque tudo aquilo que sai deste perímetro, então nós estamos fora, não estamos integrados na sociedade portuguesa, não fazemos parte deste puzzle europeu, como esta estética é importante trazer a palco para também os confrontar com tão simples palavras como ah, afinal os portugueses noutros países também sofreram isto, se calhar eu sou racista, ou se calhar afinal eu tenho feito algumas ações que de alguma maneira levam-me realmente a comportar-me como um racista, mas eu não sou racista. E é este que é a nossa estética que trazemos a palco, através de o corpo, através assim, de pedaços de tecido, que às vezes só colocar um tecido africano na cabeça parece que estamos de alguma maneira a afrontar alguém que está à nossa frente, branco, como se não soubéssemos estar em Portugal. Porque é que temos que trazer este pano africano? E sem nunca abrir a boca, não é? E lembrava-me um exercício que uma vez fizemos com a Cláudia Simone em França, em que com uma tabuleta dissemos Je suis européenne,
antes de Charles Hebdo. Era apenas uma placa que dizia Je suis européenne. E circulámos pelas ruas a fazer compras, a andar, e as pessoas vinham ter connosco e perguntavam-nos porquê que tínhamos essa placa. Porquê que nós escolhemos utilizar uma placa no meio da rua que diz Je suis européenne. E nós devolvíamos com a pergunta: porque é que você acha? Alguns falavam do racismo, outros diziam que nós nos devíamos estar a sentir discriminados. Houve outros que disseram: não, nós não éramos europeus, nós éramos africanos, nós devíamos vir de outro país que não era da Europa e que se calhar estávamos a fazer outro tipo. E que alguns diziam que era ilegal esse tipo de protesto. Então, como às vezes uma placa que apenas diz algumas palavras dentro do imaginário destas pessoas, porque há um imaginário que é criado desde o momento em que nascem. E o momento em que nós olhamos os anúncios, e nisto faço referência ao que a Bárbara Santos e mesmo a esta questão que o colega também falava do direito à cidade, quando nós entramos na cidade com outra forma de se vestir, com outro tipo, há um imaginário nas pessoas de como é que nós nos deveríamos ser. Quando vamos ao centro de Lisboa, parece que estamos a invadir um espaço que não foi construído para estas pessoas, como se o filho de um imigrante deveria estar confinado ao seu gueto, ao seu bairro, à sua favela, e que não deveria vir ao centro da cidade, que é um lugar de turistas, que é um lugar dos brancos, e que não é propriamente um lugar de quando o grupo anda. Se 5 negros ou negras saem para ir ao centro comercial, são vistos como um ajuntamento, como se calhar vão assaltar, se calhar vão fazer alguma coisa que não devem. E não quando um grupo de 5 brancos ou brancas saem para ir fazer compras, passam despercebidos. Ou quando um grupo entra numa escola e a sua maioria realmente é negros ou negras, aquilo é uma má escola, porque devem ser conflituosos, porque aquela escola não deve ter categoria, os pais brancos querem retirar as crianças de lá. Então existe todo um imaginário já construído desde pequenas, porque eu abro a televisão e eu não vejo brancos a apresentar o jornal. Minto. Surgiu um negro de raça, jornalista, há um mês num canal. E isto é um acontecimento. E um dos comentários era: finalmente Portugal está a abrir as portas. Então se faço a pergunta: o que é que isto quer dizer quando alguém diz que finalmente Portugal está a abrir as portas? Então Portugal se assume como racista, que durante muito tempo não abriu as portas a outras tonalidades, ou como eu costumo dizer, a outros tons de melanina. Ah, Porque é que ainda não aceitamos que realmente todos os papéis que são feitos seja em filmes, telejornais, normalmente o negro e a negra é sempre serviçal. E como é que isto não incomoda a quem vê e cala? Como é que se continua a achar que questionar que uma estátua possa estar presente no espaço público e que essa estátua tem uma história ligada a um período chamado ou intitulado de descobrimentos, possa ofender, causar desconforto a uma comunidade nascida em território nacional, mas que também tem uma descendência e que vive aqui em território nacional durante muitos anos. Questionar uma estátua ou um padrão dos descobrimentos não é uma falta de respeito, é exatamente fazer este país refletir e pensar que aquilo que ele encontra como uma estética ou uma forma de perpetuar um discurso de colonizador, é realmente manter aquela estátua sem nunca questionar o que é que aquela estátua representa para todos e todas que vivem neste país. Ou para quem visita este país enquanto turistas, qual é a história ou a narrativa que colocam nisto. Então, as estéticas de resistência são também contar a história, e neste caso através do teatro fórum, ou através de uma estética diferente que é colocada em palco ou não, ou que é colocada no dia a dia de utilização, não é? É até esta ideia de que cada vez mais eu vejo o amor ao nosso cabelo crespo. É impressionante. Eu tenho uma jovem do teatro que, quando começou, tinha os seus 12, 13 anos. Neste momento, com 22 anos, ela vai lançar um produto que é C Crespo,
exatamente porque ela a determinada altura começou a aprender a amar o seu cabelo. E aí o que ela disse é: "Eu quero ensinar, mostrar, levar a outras e outras como é que eu aprendi a amar o cabelo e como é que elas podem vir a aprender a amar o seu cabelo crespo". Então, este é um percurso. E ela é entendida como uma estética, mas é entendida também como uma forma de resistir a esta colonização da mente que também vem de há muito tempo, de como o nosso opressor nos foi dizendo que o nosso nariz é batata, que a nossa forma de estar está errada, que esse nosso cabelo é ruim, que ele não presta, que esse nosso tom de pele não está ligado a padrões de beleza, que esses panos africanos que nós utilizamos que não são bem-vindos, excepto quando se tornam moda, não é? E como, às vezes, quando ela é utilizada até na Europa, tem um preço que normalmente não é acessível aos nossos bolsos, ou então são intitulados de algo, como é que eu diria? Como algo exótico, não é? Como o exótico que se poderia se tornar. E é isto que às vezes também é um desafio de como a nossa estética pode ser uma forma de resistência, mas que não se transforme também num folclore, que também às vezes é importante, porque muitas vezes o governo agarra em muitas destas ideias, destas formas de trabalhar, estas formas de estar, essa praxis, e o transforma num folclore. Não é? Convidam-nos para ir a brilhantar uma conferência com uma dança no final. Ou convidam-nos para ir a brilhantar uma conferência, mas querem que a gente produza um teatro ou um sketch que vá de encontro a perpetuar uma ideia de que nós não somos capazes de pensar. Não é? E que a ideia é fazer isto. E Covid também só veio realçar. Nós queremos que vocês produzam um espetáculo de teatro fórum para relembrar às pessoas, ponham máscara, mantenham o distanciamento, porque eles têm dificuldade em manter distanciamento social. E era aquilo que a Bárbara dizia, que não, nós estamos a manter um distanciamento que não é social, é realmente um distanciamento físico de 1 metro ou não. Mas quando eu saio na cidade e eu vou a zonas que nós sabemos que o metro quadrado custa mais que nas zonas das periferias ou da zona onde normalmente nos subúrbios onde estão marcados por imigrantes e seus descendentes, negros e negras, as máscaras não são colocadas e não vemos a polícia a cercar o bairro para questionar o que é que tu fazes na rua, para te dizer qual é o teu, porquê é que tu sais, o que é que tu vais fazer, mas vais trabalhar, onde é que vais trabalhar, tens um papel do trabalho. Quando o estado de emergência nunca retirou o serviço de limpeza onde a maior parte trabalha, nem a construção civil onde a maior parte trabalha, da lista de pessoas que poderiam ficar em casa a fazer teletrabalho, porque esse tipo de trabalho não pode ser feito por teletrabalho. Então, este é interessante que estas periferias, os suburbanos, têm que realmente descer à cidade. São os que realmente têm que ir trabalhar, são os que têm que fazer a limpeza e a higienização dos espaços todos os dias, sem nunca ser saudados por este país, dizendo que eles estão a manter este país são, salvo, tão safe. E realmente ouvi muitas vezes, e não desmerecendo de qualquer médico ou médica, ou de enfermeiro ou enfermeira, e não desmerecendo não só dessa classe, mas também daqueles negros ou negras que trabalham nesta classe. Só que todas aquelas ou aqueles que realmente estão na parte inferior da classe, a que supostamente nós não vemos, se encontramos o escritório limpo, mas não sabemos quem é que o limpou, ou sabemos, mas não o queremos ver porque são invisíveis. Então, esta também é uma das questões que estas estéticas querem relembrar. E, por exemplo, um dos percursos estéticos que nós queremos agora trilhar e que estamos a tentar trilhar é relembrar a este país que o serviço doméstico mantém uma lei de 1992 em que elas continuam a ser discriminadas e não têm qualquer poder, porque até os próprios sindicatos continuam a não olhar para este
serviço doméstico como realmente uma importância. Porquê? Porque eles não vão fazer contratos coletivos, não vão fazer acordos coletivos, porque teriam que trabalhar individualmente com alguns patrões. Ou porque eles ou elas próprias poderão ou não ter interesse em manter nesta situação. Então, é interessante porque a Joana Gorjão Henriques é uma jornalista branca que costuma publicar textos sobre o racismo institucional em Portugal ou sobre o racismo em Portugal, e o livro dela apresenta uma mulher do serviço doméstico. Então, toda a conversa dela é muito bem aceita. No entanto, quando um grupo de negros e negras vem falar sobre isto é muito complicado e nem tudo é racista, não é? Então, estas histórias de trazer de uma forma estética a palco, através do teatro do oprimido, estas perguntas, estas inquietações, estas provocações, mas que também são propostas de alteração, acho que é isto que também pode ser uma forma de resistir no dia a dia. E resistir no dia a dia não só pelo nosso discurso, pela nossa fala, mas também pela nossa estética de vestir, pela nossa estética de aceitar-nos também como nós, que era isso que o Bico dizia, não é? Um black consciousness, uma consciencialização de ser negra e negra, é nos olharmos com orgulho de sermos negras e negros também. E isto eu acho que a estética tem servido muito. E tem sido uma forma muito interessante de realmente também captar outras e outras para esta luta. Eu fico aberta a outras perguntas que também tenham e acho que este cheirinho de conversa que nós estamos aqui a ter pode ser uma boa hipótese também para mais tarde nós debruçarmos. Eu só queria fazer aqui uma abertura. O Francis Obiquelo, que eu trabalhei na academia, é um nigeriano, nascido na Nigéria, que entretanto se naturalizou português e que conseguiu uma medalha de ouro e de bronze para Portugal. Numa altura em que nós todos éramos sempre mal vistos, porque nós não éramos capazes, não éramos muito integrados, nada. Mas é interessante porque a partir do momento em que ele ganha, ele é chamado o português. Embora é um negro, nascido na Nigéria, que durante o seu tempo, para poder ter a legalização, trabalhou nas obras, e que isto é como se fosse um passado que se tivesse esquecido, não é? O Nelson Évora, que também tem uma naturalização, é português, mas é português esquecendo que todo este seu confronto com um Portugal racista e que deu origem até a um debate, é como se não existisse, não é? É como se isto não deixasse. E que quando ele carrega o cascol de Portugal, quando faz uma vitória, e ao mesmo tempo do país de origem, é entendido por alguns portugueses brancos como uma ofensa. Ou uma deputada que é eleita para a Assembleia da República e tem uma ascendência da Guiné-Bissau, quando é eleita e em forma de celebração, utiliza os dois, a faixa da Guiné-Bissau e a de Portugal. E isto é entendido como um insulto aos portugueses porque ela está em Portugal. Então, estes sentimentos que é interessante também trazer, de questionar, é uma forma de realmente, no espaço público, levantarmos, sem nunca dizer nada, estas questões, sobretudo numa Europa que não se diz racista. Obrigado, Belinha. Esse início de papo, né, como tu mesmo comentasse, é muito interessante saber, né, perceber o quanto que nós fomos realmente colonizados pelos mesmos, né, pelo mesmo imaginário, né, de que somos todos brancos. Enfim, isso também é o nosso embate, né? A gente agradece muito esse início de conversa com vocês e convida. Muito obrigado. E nós vamos, então, esse é o momento que a gente pôde, então, compartilhar um início de reflexão, e a gente vai convidar, então, todo mundo para estar conosco ao vivo, para a gente continuar esse diálogo, continuar essa conversa no dia 22 de outubro. A gente vai passar, então, essa conversa com todo mundo aqui a partir das 10 horas. Às 11 horas, nós estaremos disponíveis, nós estaremos online, ao vivo,
para dialogar com as pessoas através do chat, né? Porque essa mesa ela vai estar sendo transmitida pelo canal do Gesto, no Facebook e no YouTube. Então, vocês podem acessar diretamente o canal do Gesto no YouTube ou no Facebook para poder colocar suas questões, colocar suas reflexões para que a gente possa dialogar e construir junto. Então, agora, vou pedir que volte todo mundo para a tela para a gente continuar. E aqui para. Boa, obrigada. Tá bom, é isso. Vá. Agui. A gente se vê na quinta, Obrigado, então. Berlinda. Tchau. Na quinta de manhã a gente vai se ver de novo. Tomara que dê tudo certo com a internet e que tudo aconteça. Vai ser muito bom. A gente vai arranjar uma maneira. Eu vou me colar no router. É, exato. Eu também tô coladinho no meu aqui, Obrigada. vai dar certo. Muito Tchau, obrigado, Marcelo. Belinha. Tchau.